Vocês estão vendo minha tela do R? Sim, apareceu. Beleza. Então, eu estou aqui com o notebook da aula 5, tá? Eu vou fazer a importação da base novamente, que eu quero mostrar uma função aí que vai ajudar vocês naquele processo de alteração dos valores, tá? Aí depois em seguida, eu vou mostrar outros comandos para vocês realizarem alterações, fazerem filtros, tanto por linha e coluna, para ordenar a base de dados, tá? Então, vou mostrar mais operações hoje, certo? Aí vou ter que rodar novamente, né, a base, para deixar naquele formato que a gente estava trabalhando, certo? Aí eu respondo aquela atividade lá no final e a gente passa para as novas funcionalidades. Então eu vou rodar aqui o que vocês já viram, né? Vou fazer o download da base. Eu vou pular aqui alguns comandos, né, que foram para visualizações, a gente não precisa ver isso, já foi visto. Alterar o nome das variáveis. Tá aqui, ó. Pronto. Lembra quando eu ensinei a função if-else para vocês? Todo mundo lembra, né? Então a função if-else, ela altera um valor, tá? Específico, dado uma condição. Então a gente tem um vetor chamado sexo. Então, eu vou mostrar o vetor sexo para vocês darem uma olhada como é que ele está representado. Então eu vou lá em dados, sexo. Veja que ele está no formato numérico, categorizado por 1 e 2, né? E 1 é feminino, 2 é masculino, tá? A função que eu utilizei na aula gravada foi a função if-else. Por quê? Eu fiz uma análise do seguinte. Ó. O primeiro argumento a gente coloca a condição lógica, tá? Então, eu coloquei dados, sexo, se ele for igual a 1, então ele vai pegar cada linha, né, do vetor, cada observação do vetor, e vai analisar essa condição. Sexo, se o sexo for igual a 1, ele vai alterar pela primeira resposta aqui, ó, da menina. Caso contrário, se o sexo for diferente de 1, ele vai alterar pela segunda condição, né? Todo mundo entendeu essa função, não foi? Acho que isso aqui é bem simples, tá? E aí, como a gente transformou em factor em seguida, né, a gente transforma em factor para trabalhar com estatísticas, tá? Se você não for trabalhar com estatísticas, for só trabalhar com manipulação de textos, você não precisa transformar em factor, você deixa no próprio texto mesmo, caractere, tá? Mas se você for fazer estatísticas, o R ele trabalha bem com esse factor, né? Com uma variável do tipo factor, que basicamente ela faz uma codificação. Para cada código, você tem um texto associado, né? No nosso caso, a gente quer fazer a seguinte associação: um feminino, código 2 masculino, tá? A gente poderia, muito bem, utilizar outra função, né? A, a aluna Vitória, que é colega de vocês, ela mostrou para mim essa função que eu não conhecia, tá? E é uma função que, pelo visto, ajuda muito, porque a gente vai, basicamente, dizer o vetor, né? Então a função é factor, o nome dela é factor. A gente vai dizer o vetor, tá? Então, dados sexo, certo? A gente vai colocar os níveis, tá? Levels, né? Os levels, tá? Então, quais são os levels desse vetor sexo? Alguém sabe me dizer? Os níveis, quais são os valores? 1 e 2, né? Então, 1,2. E a gente vai atribuir o label. Label é o texto associado a cada level desse. Label. E aí eu vou criar o vetor aqui, associando, né? Feminino, vírgula, masculino. Então, o que é que a gente tem aqui, ó?
A variável sexo, ela tem o código 1 e 2, tá? Que está em numérico. E o código 1 vai receber o label feminino, o código 2 vai receber o label masculino, tá? Eu vou mostrar antes de atribuir isso à variável sexo. Ó. Veja que automaticamente ele já transforma feminino e masculino. E aqui embaixo a gente pode ver que de fato ela é uma variável factor, né? Ela não é texto. Ó. Tem os levels aqui, os níveis, né? Feminino e masculino. Tá? E aí eu posso chegar, né, e atribuir esse código que a gente criou aqui à variável sexo, né? Então a variável sexo vai receber um factor, tá? Dela mesma, com os níveis 1 e 2 e os rótulos feminino e masculino. Então eu vou rodar aqui, tá? Eu não precisei rodar esse aqui de cima. Eu não preciso transformar, não preciso fazer o if else, tá? E nem fazer o factor em seguida, o s-factor. Isso vai ser muito bom para o próximo, né? Aqui para sexo tá tranquilo você usar o if else, mas para a próxima variável, ó, a gente não precisa rodar isso aqui. Uma vez transformado em factor aqui, usando a função factor, a gente não precisa rodar novamente s-factor, certo? Então, para essa variável aqui agora, estado civil, veja que a gente tem 7 níveis, né? Então, no nosso caso, se eu não me engano, o 9 não apareceu, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não apareceu, não. Então, a gente não precisa fazer esse tanto de if else aqui. A gente vai criar um código mais econômico, tá? Então, a gente vai criar o seguinte código. Primeiro, criar o factor, né? Vou colocar o vetor aqui, estado civil. Os levels, né? De 1 a 6. Se eu não me... eu acho que só tem de 1 a 6 mesmo. Deixa eu só conferir. Isso é bom você conferir, tá? Você tem que colocar os valores, todos os valores possíveis, senão vai dar bronca. Então a gente pode usar aquela função unique, né? Ah, já tá aqui em cima já. Estado civil. Veja que tem 1, 2, 6, 5, 3 e 4, né? Então, certo. Então é de 1 a 6. Então, de 1 a 6, tá? Esses outros aqui eu coloquei caso não fosse nenhum desse outro texto. Se for, você sabe qual é e você ia identificar. No nosso caso, a gente não tem, né? Então, vai criar um vetor aqui. Eu posso nem precisar botar C, né? Posso criar um vetor assim, de 1 a 6. E os labels, os rótulos. Quais são os rótulos? Aí você vai utilizar esses rótulos aqui. Então, pelo visto, esse código é mais econômico, tá? Eu achei melhor. Agora, se você fosse trabalhar só com texto, não quer fazer nenhuma estatística, você não precisa fazer esse tipo de operação. Mas, de qualquer forma, eu esqueci de colocar aqui. Não, tá certo. De qualquer forma, ele é mais econômico que esse, né? O if else, no caso, seria interessante se você não utilizasse muitos encadeados em forma de aninhada, que chama, né? Um dentro da outra. Se você usar só um if else é melhor, mas quando você tem várias condições é melhor trabalhar com esse factor mesmo. Depois se transforma em texto se você quiser. Deixa eu fazer isso aqui. Osseado. E união estável, né? Porque a gente não tem outros. Então deixa eu só avaliar se deu certo. Opa, parece que foi. Isso, deu certo. Então, esse é a outra forma de você alterar os códigos para rótulos, né? Então, dados, estado civil, vai receber esse factor aqui. Pronto. Confirmar, beleza, já está na variável fator, né? Factor. Ó, a gente não precisa rodar isso aqui novamente, tá? Veja aqui que quando eu uso a função table em estado civil, né, ele já mostra aqui um vetor
apresentando a quantidade de observações, a quantidade de pessoas para cada rótulo desse. Solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente, divorciado e nenhum estado. Tá? Vou rodar aqueles códigos de datas. Novamente, para deixar nossa base naquele formato. Espera aí, alguma coisa errada aqui. Professor, Oi. eu tô com um probleminha nesse Factor. Quando eu botei para rodar, que ficou lá o data frame lá embaixo, aparece Factor with um level, tanto para o sexo quanto para o estado civil. Não apareceu os 6 levels que tem no estado civil e 2 levels que tem para o sexo. Mas tem que ver os passos até você chegar nele, né? Roda de novo do início lá, fazendo download da base, lendo o arquivo, né? Aí quando você chegar, porque você acha que você rodou antes, você fez aquele if else. Aí se você fez o if else e for usar o factor, não vai funcionar, entendeu? Eu acho que foi isso mesmo, eu fiz o if else antes. Antes de usar o if else, use o factor, tá? Não precisa usar o if else não, foi o que eu falei aqui na aula. Então, ok, tá certo. Beleza? Aí tem esse exercício, né? Calcula a quantidade de tempo de serviço passado para os participantes, né? Então, basicamente, a gente vai calcular a diferença aqui do tempo em que ele entrou no ingresso, né, para a data de hoje, tá? Como é que a gente faria isso? Ó, é simplesmente você analisar aqui como foi feito para a variabilidade, você pegou a data de hoje e subtraiu da data de nascimento, você vai fazer, ao invés de data de nascimento, você vai colocar o quê? A data de ingresso, né? Então, você tem a data de hoje, a data de ingresso, você tem o tempo de serviço passado desse participante, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada dados, tempo, serviço, né? Que seria o tempo de contribuição, tá? Quantos anos a pessoa passou trabalhando? Qual é o tempo que ela tem de serviço, né? Então, eu vou... deixa eu ver como foi que eu fiz aqui. Eu transformei as numéric, né? Por que eu transformei, usei a função as numéric? Porque quando a gente trabalha com data, o tipo data mesmo, date, né, o date format, quando a gente faz as operações de cálculo, ele deixa salvo em date. E a gente não quer, a gente quer em numérico, tá? Então eu vou fazer a diferença agora, né, data hoje, menos dados, data de ingresso no plano, tá? Dividir por 365, né? Então, se eu pedir para ver aqui, para ele mostrar dados, tempo de serviço, vou botar aqui as 6 primeiras observações, ele está mostrando aqui a quantidade, né, em anos de serviço, tá? Essa primeira pessoa aqui tem 22 anos e aproximadamente 54, 22,54 anos, tal. Aí a gente vai arredondar porque a gente quer em anos cheios, tá? Então eu vou usar a função round. A função round, ela arredonda, tá? Números. O padrão dígitos é 0, então eu não preciso colocar, tá? Então eu vou botar aqui dados, tempo serviço. Vamos olhar novamente. Pronto, já fez arredondamento, né? 23 anos, 29 anos, 13 anos, 16 anos, assim sucessivamente. Beleza? Aí, o próximo exercício era para calcular a base de cálculo anual, que representa o salário de contribuição anual dos participantes do plano, tá? E adicione a base, considerando que todos recebem 13º salário. Então, eu tenho a base de cálculo mensal, ou seja, seria a porção do salário do participante que é levado em consideração para a aposentadoria. Porque o cara recebe o salário dele, você tem lá diversos elementos que constituem o salário, e nem todos esses elementos que constituem o salário de um participante aí do plano de previdência são levados em consideração para cálculo do benefício previdenciário, tá? Então, o que é levado em consideração para benefício previdenciário é chamado de base de cálculo. Então, é por isso que a gente tem essa base aí, certo? Aí eu quero que você calcule a base de cálculo anual. Você tem a mensal, eu quero anual. Aí você tem que levar em consideração o 13º salário. Como é que a gente criaria essa coluna, né? Eu tenho que chamar aqui dados cifrão, né? Que eu estou querendo
criar uma nova variável e vou chamar isso de base de cálculo anual, tá? Como é que a gente calcula isso aqui? É muito simples, né? Eu vou pegar dados, base de cálculo mensal e multiplicar por 13, tá? Não estou levando em consideração aí se o cara vai ter um acréscimo mensal no seu salário. O que é que a gente faz normalmente? A gente considera que o salário só vai ser atualizado no final do ano, tá? Não tem como você fazer uma projeção aí individualizada do salário de um participante do plano de previdência. Normalmente você trabalha com alguma taxa aí de crescimento salarial e a inflação, tá? Eu vou desconsiderar aqui. Eu só quero que você pegue o salário mensal e multiplique por 13 para ter a base de cálculo anual. Então, eu criei agora, vamos ver, dados, base de cálculo anual. Vou mostrar os 6 primeiros. Pronto. Esse aqui seria o salário, a base de cálculo, no salário não, né? A base de cálculo anual para cada participante, tá? Então, beleza. Tudo bem aqui, entenderam? Beleza, vou passar, tá? E aí eu pedi para vocês no final, né, criarem uma base, tá? E salvassem esse no formato RDS, né, que é o formato do R, tá? Então eu chamaria de dados pens, né? Então, você pode chamar o arquivo aqui, o arquivo dados pens, eu pedi, né? Mas o nome do arquivo da planilha não, desculpa, da variável que vai salvar o data frame pode ser o nome que você quiser, né? Então eu vou chamar do mesmo nome, só para deixar padronizado. Então eu vou criar aqui um data frame, né? E aí eu vou colocar as variáveis nessa mesma ordem, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Data frame. Como eu posso? Eu já tenho um data frame, né? Dados, tá? E vou mostrar a vocês já uma função que seria a função para fazer o filtro de coluna, tá? Então, como é que a gente faz o filtro de linha? Data frame, a indexação é um tipo matricial, né? Antes da vírgula é linha, depois da vírgula é coluna, certo? Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. Então, a indexação que eu mostrei para vocês, basicamente foi do tipo por posição no vetor, né? Então, se eu quisesse mostrar aqui, ó, antes de salvar isso, eu vou pegar dados, tá? E vou mostrar aqui, ó. Se eu selecionar um, ele vai mostrar o primeiro vetor, tá? Se eu selecionar 2.2, ele vai mostrar um data frame, porque são duas colunas, né? ID e sexo, são as duas primeiras colunas. Eu poderia colocar um vetor também. Eu quero a primeira, a terceira e a 10ª. Tá? Aí é pela posição da variável. Nesse caso aqui, eu não estou dizendo para vocês a posição. Você teria que chegar e verificar qual é a posição de cada variável, né? É mais complicado. Você poderia fazer, colocar o nome da variável aqui, em forma de texto. Vamos ver. ID. Veja que quando eu coloco aqui na coluna ID, ele vai apresentar o vetor referente à coluna ID. Então segue a mesma lógica da posição, que quando você usa um número, né? 1, 2, um vetor de números. Nesse caso, eu vou usar o nome da variável, aí eu coloco em texto. Por isso que eu tenho que colocar entre as aspas, né? Pode ser simples ou duplas, ou aspas duplas. Se eu quiser mais de uma, eu tenho que colocar um vetor de texto, né? Um vetor de caracteres. No caso, ID, sexo. Veja aqui agora que ele está mostrando para mim, ó, todas as linhas, tá? Porque antes da vírgula não tem nada, das variáveis ID e sexo. E agora a gente pode colocar aqui, né? As variáveis que são necessárias para o nosso data frame. Idade, estado civil, quantidade de dependentes, carreira atual. Você pode quebrar aqui, né? Dar uma vírgula e dar um espaço para a leitura ficar possível. Você não tem que ficar correndo
o texto para a direita, carreira atual, tempo serviço e fase, cálculo anual. Ó, vou mostrar para vocês. Então tem um data frame aqui, 8 colunas e 749 linhas. Certo? Eu vou salvar isso agora em dados pens, né? No meu data frame. Para salvar o arquivo .rds, eu vou usar a função save rds, coloco o objeto, dados pens, né? E o nome do arquivo, né? Dados pens.rds. Beleza, salvei. Se quiser verificar aqui manualmente, né? Eu vou aqui nos arquivos. Deixa eu ver. Parece que não salvou, não. Deixa eu ver aqui uma funçãozinha que a gente vai usar. Parece que ele não tá salvando, agora eu não sei porquê. Pode tá funcionando, mas não tá. Deixa eu testar aqui outro comando. Deixa eu ver primeiro, eu tenho que ver onde é que tá o... certo. Estranho, não tô conseguindo salvar no meu computador. Deixa eu olhar na pasta aqui manualmente mesmo. Tô não. Deixa eu ver se existe o arquivo aqui, só pra ver. Não tá. Bem, pessoal, não sei por que eu não tô conseguindo. Vocês estão acompanhando aí, fazendo igual a mim, ou não? Me acompanhando ou não? Tem alguém acompanhando aí? Uma coisa É só estranha. por parte não, pessoal. Eu não tô conseguindo mais salvar. Que loucura. Vou criar um arquivo qualquer aqui. O meu R tá bugado. Ele não tá salvando nada. Computador. Agora, por que eu não sei. Você está colocando o comando save RDS? Eu coloquei aqui. Ele não tá nem apresentando nenhum problema, mas também não tá salvando. Agora, por que eu não sei. Ó, eu vou até mostrar aqui que não tem o arquivo. Cadê?
tem um comandozinho que eu ia mostrar a vocês, eu já vou mostrar agora. Chamado list.files, tá? Você tá no seu diretório lá. Eu tô no meu diretório. Só confirmar o diretório aqui para vocês. É WD, né? Ah, ele mudou o diretório. É WD. Ah, tá. Agora eu entendi. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar nesse diretório aqui. Eu acho que tá salvando lá. É porque, pessoal, esse notebook aqui, ele tá associado ao projeto. Por isso que eu não tô conseguindo salvar lá. Aí ele não tá... Deixa eu mudar a pasta aqui. Ó, tem esse meu diretório aqui, tá? Que eu tava querendo trabalhar, mas não consegui. Ele disse que eu não tô conseguindo acessar o diretório. Eu boto o diretório, ele disse que eu tenho que resetar o meu notebook. Aí eu não tô conseguindo resetar esse notebook aqui. Porque ele tá salvo no diretório do curso, tá? Mas eu vou direcionar para outro diretório, outro notebook, pra gente tentar fazer isso aqui lá. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer lá. Só um momento aqui embaixo, para ver se vai funcionar. Vamos fechar e abrir o web, porque esse visto tá meio ruim. Users, Felipe Duarte. Vamos ver se vai agora. Tá. Não tá salvando não. É porque eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Tá no meu ambiente, né? Os dados aqui. Os dados. Deixa eu ir para outro notebook, para ver se funciona agora. Vamos lá. Vamos tentar ver essa questão do diretório. Tá, agora salvou. Vejam só, pessoal. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. No arquivo aqui. Que agora apareceu. É meio complicado a coisa ruim do notebook às vezes é isso, tá? Ele dá esses problemas. Quando você salva o notebook num diretório, aí quando você está tentando acessar ele por outro diretório, aí não consegue fazer, salvar arquivo e tal. Aí tem que ter cuidado. É por isso que lá no começo das aulas, lá nas primeiras aulas, eu sempre disse para vocês sempre avaliarem a questão do diretório. E eu não segui essa regra hoje, acabei tendo esse problema, tá vendo? Tentem sempre colocar o diretório do notebook, tá? Então sempre trabalhar com o notebook, com o diretório correto do notebook, porque senão você vai ter esse problema. Quando eu direcionei agora o diretório correto, eu consegui salvar o arquivo, tá vendo? Veja aqui que aquele dados.pens.rds foi salvo, tá? Nesse novo notebook aqui que eu abri, específico, eu vou só confirmar aqui se o diretório, tá? Então, getwd, a gente confirma o diretório, ó, tá em users Felipe Duarte, tá? O diretório que eu tô trabalhando aqui. Aí, se eu quiser verificar se existe uma pasta, né?
nesse meu diretório, você pode usar o seguinte comando. Ó. Eu vou até apagar aqui, é wd file.exist. Tá? Esse comando aqui, ele vai dizer para você se existe uma pasta, um diretório específico dentro de Felipe Duarte. Então, eu quero saber se existe uma pasta, um diretório chamado downloads. True. Ele retorna um resultado lógico, verdadeiro ou falso. Nesse caso, tenha cuidado, porque quando você diz file, né, file, aí você pensa que é um arquivo específico. Não, é um diretório, tá? Uma pasta. Então, esse comando aqui pode ser útil para você quando você não quer fazer nada manualmente, né, não quer verificar se tem uma pasta aqui dentro do seu diretório, você pode usar esse comando file.exist. Aí, se não existir, por exemplo, na verdade não existe não, você quer ter um diretório, uma pasta chamado data ou dados, por exemplo. Eu quero criar um diretório, né? Eu quero fazer esse tipo de organização, quero salvar todos os meus dados dentro de uma pasta. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Você pode criar esse comandozinho. Se não existir, né, um diretório chamado dados, tá? Ó, quando a gente coloca aqui a exclamação antes de uma condição lógica, é porque é o negativo, tá? Então, file.exist, dados, retorna o quê? Retorna um resultado verdadeiro ou falso, certo? Ele vai avaliar se existe uma pasta chamada dados nesse meu diretório. Se existir uma pasta chamada dados no meu diretório, ele retorna um true, verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Então, a gente coloca essa exclamação aqui antes para dizer o quê? Estou colocando o contrário, tá? Se não existir uma pasta chamada dados, eu quero que você crie, tá? Como é que a gente faz para criar um diretório? Criar uma pasta dir.create. Vou criar uma pasta chamada dados, certo? Então, se você quiser criar uma pasta aqui no seu diretório, você pode usar o comando dir.create. Isso é legal, né? Porque você não precisa chegar lá e manualmente criar novo folder aqui. Ou no seu próprio computador, você acessa lá a pasta e bota para criar uma nova. Não, você vem aqui manualmente e já cria. Isso é bom para você organizar sua base, tá? Eu vou rodar esse comando. E agora eu vou verificar, tá? Verificar se existe essa pasta. Então, file.exist, dados, e agora true, né? Ou seja, agora eu tenho uma pasta chamada dados dentro desse meu diretório. Certo? Eu queria mostrar esse comando para vocês aqui também hoje. File.exist verifica se tem uma pasta e dir.create cria uma nova pasta dentro do seu diretório. Aí, para você verificar se existe algum arquivo específico, eu já mostrei antes, né, quando eu estava querendo verificar se tinha sido criado, salvado o arquivo, você usa o seguinte comando, list.files. Nesse caso aqui, o files é um arquivo específico, tá? E aí você coloca o endereço com o nome do arquivo que você está querendo buscar. Então, eu quero verificar se realmente eu salvei o arquivo dado.tents.rds. Então, deixa eu ver se eu salvei correto aqui. Era para ele retornar true. Se você não coloca nada, ele vai mostrar todos os arquivos que você tem dentro desse diretório, certo? Estranho, porque eu tenho um arquivo aqui específico. Eu não sei por que está dando esse problema. Deixa eu ver outro arquivo. Tá com problema aqui, não sei por que não. Mas veja só, então esquece essa questão do código aqui, eu não estou conseguindo fazer mais. Eu fiz hoje cedo, mas não estou mais conseguindo reproduzir o código. Eu não sei por quê, qual foi o problema que deu. Deve ser bem por conta dessa questão do notebook, tá? Que eu fiz a modificação da pasta e não estou conseguindo mais. Resumindo, se você
pedir aqui para verificar, tá? Não, pessoal, tá certo. Eu tô fazendo errado. Não é para verificar se tem aquele arquivo, não. Seria, no caso, file exist, né? Se você quiser verificar os arquivos do diretório, você coloca o diretório. Em específico, eu já estou no diretório chamado Felipe Duarte. Então, eu não preciso colocar nada, né? Ele vai dizer todos os arquivos que estão no meu diretório. Agora, se eu quiser um diretório específico aí, por exemplo, eu quero verificar, ó, tem um diretório chamado downloads dentro desse meu... Veja aqui, ó, downloads. Isso aqui é um diretório, certo? Eu quero saber todos os arquivos que estão em downloads. Aí eu vou colocar aqui downloads. Aí ele já vai mostrar todos os arquivos que estão salvos na minha pasta chamada downloads. Certo? Se você quiser outra pasta específica, outro caminho, outro diretório, eu vou colocar aqui outro diretório, para vocês verem. Eu estava fazendo errado. Esse tio aqui é porque... não precisa nem colocar, na verdade. Ó, eu tenho uma parte chamada OneDrive, e tem outra parte, o FPB, R para atuário e contabilidade, R, underline atuário, underline contabilidade. Eu quero saber todos os arquivos que estão nessa pasta. Aí ele vai lá, ó, e vai me mostrar. Isso aqui é a página do curso, tá? A página não, desculpa, o diretório do curso. Aí verifique file, list.files vai mostrar, dado o endereço que eu coloquei dessa pasta, todos os arquivos dela. Isso aqui é bem útil. Você verificar se de fato tá com os arquivos corretos, né? Se você quiser ler tudo, vamos dizer assim, eu quero ler todos os arquivos dessa página, desse diretório. Aí você precisa usar esse comando, tá? Tá, agora vamos voltar para a parte de manipulação de dados. Até agora vocês entenderam, né? Tudo ou não? Faltou alguma coisa? Beleza. Esse notebook vai ficar disponibilizado lá no GitHub, né, professor? Esse de Qual hoje. tu fala? Esse que eu tô Esse fazendo de agora? hoje. Eu posso disponibilizar lá. Se possível, da aula passada também, de sexta. Se tiver. E sexta, ai, bicho, eu acho que eu apaguei, depois eu Não, tudo verifico. bem. Mas a aula tá salva, né? Você pode botar na velocidade aí acelerada, certo? Aí vai acompanhando lá. Ok. Vamos lá, então. Vamos voltar para a nossa base. Então, eu tenho dados pens, né? Nosso data frame aqui. Agora vamos começar a ver outras formas de fazer filtros e manipular esses dados. Então, dados pens, é a base que a gente está trabalhando. Então, eu mostrei para vocês o filtro de linha, né? Como é que a gente faz o filtro de linha. Certo? Então, o filtro de linha normalmente é muito utilizado assim, pessoal. Vocês vão vou colocar números, tá? Epa, foi mal. Se eu coloco, por exemplo, 1, vírgula, eu vou mostrar a primeira linha. Se eu coloco um vetor, vamos dizer que eu quero o 55 até o 100. Ele vai mostrar da linha 55 até a linha 100. Isso aqui vocês já viram, já entenderam, tá? Aí a outra forma de a gente fazer filtro de linha é você fazer assim. Dados pens. Aí vai usar a condição lógica, tá? Eu vou colocar o vetor aqui dentro. O vetor, por exemplo, eu quero o sexo feminino. Dados, sexo, igual a feminino. E aí boto o vírgula que eu quero todas as colunas. Então veja que agora eu fiz um filtro só das linhas que apresentavam a condição feminina no sexo. Tá? Então você pode fazer o filtro de linha colocando o vetor das posições, que é do número da linha, como você pode fazer também por filtros, né? Ou seja, por filtros lógicos. Então aqui eu coloquei sexo feminino. Poderia colocar também. Vamos ver aqui o masculino. Agora, masculino. Beleza, tem um filtro só dos masculinos, tá? No caso só tem 2, né? Agora vamos ver um filtro para outro vetor. Vamos botar agora aqui um vetor numérico, quantidade de dependentes. Então, dados,
quantidade de dependentes. Eu quero que mostre todas as linhas quando quantidade de dependentes é maior ou igual a 2. Então, eu estou usando aquela operação lógica lá. Eu peguei o vetor quantidade de dependentes e só quero que mostre aqueles que apresentam valores maiores ou igual a 2. 2, 2, 2, 2, 3, ou seja, não vou mostrar nenhum que seja menor do que 2, tá? Então você pode fazer a condição lógica com texto e a condição lógica com número. E ainda posso fazer mais, né? Eu posso fazer um filtro com mais de... Posso colocar sexo masculino com quantidade de dependentes maiores ou igual a 2. Aí nesse caso a gente tem que organizar com calma. Vamos primeiro fazer a condição, depois a gente vai para dados pens. Então vamos lá. O que a gente quer? Eu quero só sexo masculino e quantidade de dependentes maiores iguais a 2. Então como é que eu faço isso? Eu quero participantes do sexo masculino com mais de 2 dependentes. 2 ou mais dependentes. Então eu vou lá. Dados, sexo, igual a masculino, tá? Vou colocar isso entre parênteses. E qual é o operador? O operador aqui do i. É o i comercial, tá? Vou colocar aqui dados. Próxima condição seria quantidade de dependentes maior ou igual a 2. Tá? Então, essa aqui é a nossa operação. Se eu coloco para rodar isso, ele vai mostrar só um vetor true ou false, né? Então, eu vou colocar esse resultado, tá, dentro da indexação lá do nosso data frame. Então, eu quero todas as colunas. Depois da vírgula vem todo mundo, né? E quem é que vem aqui fora? Dados, tens. Ele vai mostrar para mim agora aqui, ó, todos os participantes do sexo masculino que possuem 2 ou mais dependentes. Esses filtros aqui são muito interessantes, tá, pessoal? Vocês vão usar muito isso quando vai manipular dados. Aí é importante vocês entenderem. Entender o filtro de linha? Você pode filtrar por número e por condição lógica. Eu podia colocar mais aqui, tá? Mas é porque senão vai ficar bem bagunçado. Ou eu poderia colocar também o seguinte, o operador do ou, né? Vou copiar e colocar aqui embaixo e alterar o i pelo ou. O ou é a barra vertical. O que é que diz isso aqui? Ele vai mostrar para mim ou o cara é do participante masculino ou tem 2 ou mais filhos. Certo? Não apenas o i. Nesse caso aqui de cima, só vai mostrar aqueles que têm as duas condições verdadeiras, masculino e 2 ou mais dependentes. Nesse aqui, pelo menos um. Se for masculino, não importa a quantidade de dependentes. Se for masculino, vai mostrar. Se tiver mais de 2 dependentes, vai mostrar. Então, vamos lá. Veja que apareceu feminino aqui. Por que apareceu feminino? Porque é um ou. Se pelo menos uma condição for satisfeita, dessas duas, ele vai mostrar essa linha. Então, se tiver 2 ou mais dependentes, vai ser mostrado, independente do sexo. A mesma coisa. Se o sexo for masculino, independente da quantidade de filhos dependentes, ele vai mostrar o sexo masculino, tá? Então, esse aqui é o ou. Pelo menos uma condição verdadeira. O i, todas as condições verdadeiras. Entenderam esse filtro de linha? Dúvidas aí? Não, né? Aí o filtro da coluna. É que a gente faz filtro da coluna. O filtro da coluna eu já mostrei, né? Vamos dizer que a gente tem dados pens aqui. Quero todas as linhas. Então, antes da vírgula, você não bota nada. Aí na coluna você pode colocar vetores numéricos. Eu já mostrei, né? Vou mostrar outra aqui. Dados pens. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1, 6 e 7. Ele está selecionando aqui a coluna 1, a coluna 6, a coluna 7. E eu posso também colocar texto, né? Então, eu quero a variável carreira atual. Ó, ele vai mostrar aqui a coluna carreira atual. Nesse caso aqui não é muito legal você usar esse tipo de filtro para uma coluna só, não. Se for para fazer isso aqui, é melhor dados pens e usar o cifrão, né? É mais econômico esse código aqui e mais intuitivo. Agora, quando a gente quer mais de uma coluna,
aí sim você pode trabalhar dessa forma. Então, quero carreira atual, vírgula, base de cálculo anual. E aqui ele vai mostrar, ó, duas colunas do nosso data frame. Carreira atual e base de cálculo anual. Tá? Aí tem outra forma também. Não quero mostrar a coluna ID. Tá? Então, se você não quiser mostrar uma coluna, você pode colocar, por exemplo, exclamação. Aqui assim não, foi mal. Menos, na verdade. Se você não quiser mostrar uma coluna, você pode usar o menos. Tá? Agora aqui você tem que colocar o número. Deixa eu ver se funciona com o texto. Mas olha só, eu não quero mostrar a primeira coluna. Eu boto o menos antes do número. Eu não quero mostrar a primeira coluna, nem a primeira, nem a segunda. Ele não aceita, tá vendo? Então tem que colocar assim mesmo. Um vetor. Ó. Você coloca um vetor e o menos antes. O que é que ele vai dizer aqui? Não mostre nem a primeira nem a segunda. Ele vai mostrar da terceira em diante. Se você quiser selecionar colunas em específico, por exemplo, eu não quero mostrar a primeira nem a quinta coluna. Então você tem que colocar aqui separado por vírgula mesmo, a primeira e a quinta coluna. Agora eu não sei por que não funciona com texto. Deixa eu ver se funciona assim. ID, sexo. Não funciona não. Você tem que colocar a posição mesmo. Tá? Então esse aqui não funciona. O R tem outro pacote, tá? Para trabalhar com manipulação de dados, que eu vou mostrar a vocês, que é mais intuitivo que isso aqui. Eu acho mais fácil, na próxima aula. Estou mostrando aqui o básico do R, tá? Mas na próxima aula a gente vai usar o pacote de Dplyr, que ele tem uma gramática bem mais simples e muito mais intuitiva. Vocês vão gostar. Mas é importante que vocês saibam o Base, né? O Base R, porque você vai trabalhar com pessoas que também trabalham com R e não usam o Dplyr. Usa esse aqui, esse tipo de filtro. Você precisa ler o código da pessoa. Então é importante que você saiba o básico, tá? Por isso que eu sempre mostro o Base R. Professor, e para fazer... Oi. Tem uma outra função que também serve para filtrar, que é a subset. Ela Subset, dá né? Primeiro é o data frame, o segundo é a linha que você quer, e a terceira é a coluna. Dados pens. Certo, diga mais aí. Aí você pode fazer um condicional aí, por exemplo, sexo igual masculino. Assim mesmo? Uhum. Ou eu tenho que colocar dados pens? Não precisa mais não. Não? Não. Sexo igual a masculino. Feminino. Vamos ver assim. Ah, legal. Esse aqui parece com o que eu vou mostrar a vocês. Próxima aula, tá? Essa aqui é uma... Esse argumento para ver a coluna também. Você escolheu uma forma. Botar outra aqui, outra vírgula? Botar, sei lá, idade aí. Idade? Aí ele só mostrou idade do sexo feminino, né? Porque aqui que eu selecionei só a coluna idade, né? Isso. Não funciona não, essa exclamação não. Aqui você tem que declarar mesmo a variável, né? Uhum. Beleza. Tá, é outra forma, né? Legal. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa mais fácil que essa, eu acho. Chamado Filter e Select. No Dplyr, tá? Próxima aula. Mas valeu aí. Hugo, não foi o que falou? Foi Hugo, foi? Foi. Beleza, Hugo. Obrigado aí, viu? Eu nunca usei essa subset, não. Bom saber. Eu sempre, quando eu não usava o Dplyr, eu usava esse tipo de filtro mesmo. Aí é tanto que eu pensava que funcionava isso aqui. É porque eu nunca mais usei, aí a gente acaba se confundindo, mas beleza. Mas, por enquanto, pode utilizar esse tipo de filtro, tá? Aí fica à vontade se quiser usar o subset também. Mas eu acho que o que eu vou mostrar na próxima aula é mais intuitivo. Mas é como eu disse, eu mostrei esse filtro aqui do básico, do R, porque às vezes você vai precisar ler o código de um colega. Tá? Aí é importante que você saiba também ler.
Aí o filtro de linha e coluna, da mesma forma, né? Você vai combinar aqui. Então eu quero sexo, vamos lá, dados pens, quero sexo igual a feminino, vírgula, agora eu vou selecionar a coluna. Então, quais são as colunas que eu quero selecionar? Vou colocar aqui sexo não quero, eu vou mostrar só para confirmar. Sexo, idade e carreira atual. Então ele fez o filtro aqui da linha, pegou só aquelas que eram do sexo feminino e mostrou as colunas sexo, idade e carreira atual. Tá? Se você quiser se elaborar mais um pouquinho, né? Vamos dizer, eu quero agora sexo feminino. Aí usa aquela condição lógica. Sexo feminino e, bota entre parênteses, dados pens, eu quero agora com idades, tá? Menor ou igual a 50 anos. Tá? Então aqui eu fiz o filtro, né? Feminino e que tivesse menos de 50 anos, tá? Menor ou igual a 50 anos. 50 anos para baixo. Ó. Se fosse maior ou igual a 50 anos, aí não pode ter menos que 50 anos, tá? Veja que 76 anos, eita. 71, 69, tá? Então é bem intuitivo isso aqui. Você precisa entender a questão de fazer a condição lógica, a equação, né? Com esse operador aqui e combinar esses dois. Eu já mostrei, né? Aí vou mostrar outra função para vocês agora, que é o sort, que é ordenar o vetor. Então, vamos pegar esse filtro que a gente fez aqui. Não, vamos criar outro. Vamos criar outro filtro. Mais legalzinho aqui. Vamos ver aqui. Sort, tá? A ordenação do vetor. Então, vamos dizer aqui, eu vou mostrar um vetor primeiro para vocês. Vamos pegar aqui dados, pens, base de cálculo, não, tempo de serviço. Tempo de serviço. 23, 29, 13, esse aqui é o quantidade de anos de serviço, tá? De contribuição. Se eu uso a função sort, ele vai ordenar aqui de forma crescente o seu vetor. Tá? Então, sort no dados tempo de serviço, ele vai ordenar de forma crescente. Se eu dar o sort dados, vou botar agora outro, né? Vamos botar base de cálculo mensal. Então, ele vai começar, ó, interessante, né? Tem gente aqui com base de cálculo mensal igual a 0. Tá? Parece que tá errado isso aqui, né? No caso, você teria que verificar por que deu erro nesses indivíduos aqui, tá? Possivelmente isso foi no preenchimento dos dados. E aí você tem aqui o vetor de forma crescente. Mas aí você diz, isso aqui não é interessante, né? Muitas vezes porque você não está ordenando o seu data frame, a sua tabela de dados. Como é que eu faço para ordenar a minha tabela, tá? Aí nesse caso a gente tem que fazer a ordenação com outro tipo de função, tá? Que é a função order. Mas aí você vai fazendo aquela mesma lógica do filtro, tá? Lembrando que isso é um filtro que você está fazendo. Então, dados, pens, vou usar a função order, tá? E vou colocar aqui dados, por exemplo, base de cálculo mensal. Quero mostrar todas as colunas. Aqui, sim, o que foi que ele fez? Ó, deixa eu só mostrar a base de cálculo mensal para vocês. Ó. Ele pegou uma data frame e usou a ordenação apenas na coluna base de cálculo anual. Ó, tá começando de 0 aqui. Certo? Veja que, um detalhe, eu estou pedindo só para mostrar, né? Eu não estou nem salvando isso não, tá? Eu poderia salvar. Aí, sim, eu esqueci de mostrar a vocês aqui que o sort também pode ser de forma decrescente. Tá? Então, se você quiser fazer aqui de forma decrescente, você pode colocar aqui um argumento nessa função, tá? Chamada decreasing. Bota o true.
Aqui ele vai mostrar de forma decrescente, tá? O sort de forma decrescente. Da mesma forma, acho que acredito que pode ser feito isso aqui na função order, que você vai usar aqui dentro do filtro da linha. Vamos lá. Então aqui ele vai mostrar agora o filtro, ó, de forma decrescente. Então o order, da mesma forma, semelhante ao sort, a diferença é que o sort você mostra o vetor. No order, você faz o filtro na linha, né? Eu estou usando o order como o filtro da linha. E o decreasing é para deixar de forma decrescente. E aqui você pode usar mais de um filtro, né? Então vou copiar isso aqui e colocar, por exemplo, mais variáveis, tá? Aí como é que eu faria isso? Eu poderia fazer, adicionar novas variáveis? Sim. Aí no caso eu teria que colocar a vírgula aqui. Quer dizer, eu quero dados, eu quero também a primeira variável, ó, veja só, a primeira variável aqui do filtro decrescente seria base de cálculo mensal. A segunda eu vou colocar tempo serviço. Agora, como foi feito esse filtro? Ele olhou primeiro base de cálculo e depois o tempo de serviço. Certo? Então, ele filtra primeiro pela base de cálculo e depois faz o filtro do tempo de serviço. Se tiver igualdade, né, aí ele vai para o tempo de serviço. Certo? Aqui está decrescente, né? Se você quiser deixar de forma crescente, então não precisa colocar esse argumento. Veja que começa de 0 aqui, o tempo de serviço também está de forma crescente. Tá? Então, na verdade aqui já foi mostrado, né? Por mais de uma coluna. Aí na próxima aula a gente vai ver eu vou salvar, tá? Aula aqui, aula 5. Próxima aula eu vou mostrar a vocês o pacote dplyr, e esse pacote dplyr ele vai ajudar bastante nisso, ele é mais fácil de você fazer esse tipo de operação. Então ele tem uma função que você diz qual é a função, tipo arrange faz a ordenação, e aí ele faz a ordenação do seu data frame com base em uma coluna, você não precisa escrever esse filtro não. Se você quiser duas colunas, você botaria arrange, coluna 1, vírgula, coluna 2. Aí ele já mostrava para você o data frame organizado. É mais simples. E além disso, ele tem a utilização de um determinado tipo de operador que eu vou mostrar, é o pipe. Então você vai ler os dados de outra forma. Vai ser muito parecido com uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem para trabalhar com banco de dados. Então é uma linguagem bem assim expressiva, tá? Então você consegue ler tudo aquilo que você está dizendo, que você quer fazer na sua base de dados. Eu quero pegar eu quero só as linhas, eu quero agrupar por um determinado tipo de padrão, depois eu vou filtrar só do sexo masculino, e em seguida eu quero que você mostre a coluna sexo e tempo de serviço. E você vai escrever dessa forma, bem organizada, assim, bem sequencial. Tá? Se você for usar o BaseR, você não tem como fazer isso que eu estou dizendo. Você não consegue escrever de forma sequencial o passo a passo. Com o pacote dplyr você consegue. Então, se o seu raciocínio estiver correto, você consegue escrever a lógica, tá? Então, tem umas 5 ou 6 funções, e essas 5 ou 6 funções, elas vão nortear todo o processo de manipulação e estruturação da base de dados. Sabendo essas 5 funções e entendendo de lógica, você vai conseguir estruturar a sua base. Tá? Então, por hoje é isso. Tem alguma dúvida, pessoal, aí? Não, professor, reassistir a aula para pegar melhor os conceitos. Reassista aí. Porque a gente tem muitos conceitos agora. Veja que, se você for olhar para trás, todas as aulas são muitas horas, né? Quer dizer que a gente tem 1 hora para cada aula aí. Então é muito conceito. Tem que praticar, tem que pegar de novo os dados e começar a você mesmo criar seus problemas, tá? Ó, um detalhe, se não colocaram, coloquem aí, por favor, o nome e o e-mail, tá? Para fazer a frequência. Não esqueçam, não. Tá ok, professor. Até mais, boa noite.
Alguém falou aqui, deixa eu ver aqui. Ah, mas faz tempo, já passou, né? Tá. Ó, pessoal, eu não tô conseguindo, eu não consegui acompanhar as perguntas do chat porque eu tava com o computador aqui só no R, tá? Eu não tava conseguindo acessar os dois, não. É por isso que eu não respondi. Eu tô vendo agora. Teve uma aluna que falou que não sei se ela tá ainda, a Alice tá aí. Tô vendo uma pergunta aqui, faz tempo, mas vamos ver se eu ajudo. A Alice está presente ainda? Tá sim, né? Então você perguntou, a última questão é do vetor numérico. Eu não entendi o porquê a alternativa correta foi a que tinha apenas um parênteses e não a que tinha dois. Parênteses, deixa eu ver, porque quando o senhor botou para rodar no vídeo, só rodou com duas. Eu vou aqui tentar. A última questão que você fala aqui seria salvar a base ou não? Qual é essa questão que você falou? Se esse exercício aqui, criar a coluna. Seria essa aqui, de criar a base de cálculo anual. Oi, professor. Oi. É, Qual seria a atividade aí que você não entendeu? Ela pergunta assim. A questão pergunta qual o comando que devo utilizar para criar um vetor numérico em dias, que é a diferença entre duas datas. Certo. A diferença entre duas datas. Caso vamos dizer esse aqui, né, que eu usei. Eu estou pegando a data de hoje e subtrair de uma data de ingresso específica lá. Aí dividi por 365 porque eu tenho a quantidade de eu quero em anos, né? Aí eu tenho que dividir pela quantidade de dias no ano. Aí eu coloquei um parênteses, né? Ou dois parênteses, na verdade, tá dizendo. Porque eu coloquei a função s-numeric antes. S.numeric. Essa s.numeric, ela transforma esse vetor aqui em específico num vetor numérico. Se eu não colocasse o s.numeric, ele ia deixar o vetor no formato de data. Como diferença de datas. Tipo, em dias, entendeu? É que o que eu não entendi é porque, pronto, tem uma questão do mesmo jeito que está aí, e tem outra alternativa que é as numeric, aí tem um parêntese, sys.d, e tipo, ela tá bem mais resumida. Eu não dividi por 365, é? Não. Porque ele queria em dias. Então, aí em dias eu não preciso colocar, né, parênteses aqui. Vamos dizer aqui que eu quero essa quantidade de dias. Então é data hoje, menos dados, data, ingresso. Certo? Certo. Veja aqui que eles dizem, time differences in days. Tá em dias. Então eu não preciso colocar parênteses. Eu poderia muito bem... Só bota parêntese quando for em ano, né? Não, é porque eu estou dividindo 365. Se eu não colocar parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai dividir data de ingresso por 365. Se eu fizesse isso aqui, ó. Não dá certo. Por quê? Porque ele está pegando aqui data de ingresso, dividindo por 365 e depois fazendo a subtração da data de hoje por essa aqui. Por essa divisão. Aí, nesse caso, eu tenho que colocar o parênteses, né? Porque eu primeiro subtraio as datas, a diferença entre as datas, e depois dividir por 365. Aqui sim. Mas veja que ele ainda está, a variável como time differences in days. Né? Tá errado, né? Não é em days, não, porque eu dividi por 365. Então, eu tenho que transformar isso em s.numeric. Aí sim, ele transformou esse vetor agora, que é a diferença entre as datas, em número, tá? No caso lá, eu não coloquei, por exemplo, o parênteses, porque aqui se eu quisesse colocar, por exemplo, a diferença em dias, aí sim eu não preciso dividir por 365. Veja agora que
tá um vetor numérico que diz a quantidade de dias entre a data de hoje e a data de ingresso. Tá? Entendi. Obrigada. Entendeu agora? Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, por hoje é isso, tá? Eu peço que vocês revisem a aula aí, porque tem muitos conceitos. E essa questão do problema que eu tive de salvar a base de dados é porque o notebook estava salvo em outro diretório, aí eu tentei fazer trabalhar num diretório diferente. Então, ele estava dando problema. Aí tenha cuidado com isso, tá? Sempre selecione um diretório específico e trabalhe sempre nele. Aí revise novamente. Eu vou colocar no GitHub esse notebook aqui, tá? E vou colocar também o arquivo dados_pens.rds, que é para você começar aqui em específico, tá? Aqui eu tenho que tirar, né? Porque downloads é o meu. Downloads aqui. Você vai ter que verificar aqui uma pasta do seu computador, no seu diretório. Tá? Então, por hoje é isso. Qualquer coisa, mandem e-mail, tá? Ou falem lá no Classroom. E se for falar no Classroom, eu peço que vocês me marquem, tá? Para marcar, você bota o mais e bota o meu e-mail. Aí mais o meu e-mail e faz a pergunta. Que aí vai pro meu e-mail. Então, boa noite e até a próxima. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.